Imagine um homem que abriu mão de riqueza, status e poder, para ensinar crianças pobres nas ruas da França. Perseguido, injustiçado, mas movido por uma fé inabalável, ele não apenas educou, ele transformou vidas, fundou escolas e iniciou um movimento que dura até hoje. Essa é a história de São João Batista de La Salle, o mestre dos mestres. Em meio aos séculos marcados por guerras e realeza, nasceu em 1651, na cidade francesa de Reims, um menino que mudaria para sempre a história da educação cristã. João Batista de La Salle veio ao mundo em uma família nobre, profundamente cristã, e era o primogênito entre 11 irmãos. Desde a infância, seu coração já ardia pelo sagrado, brincava de celebrar missas, montava altares e acompanhava sua mãe nas liturgias com os olhos brilhando de fé. Aos 10 anos, ingressou no Colégio dos Bons Meninos, e seu pai, homem de cultura e sensibilidade, lhe despertou o amor pelas artes, especialmente pela música sacra. Pouco tempo depois, João entrou para o coral dos cônegos da catedral e servia como coroinha. Aos 15 anos, recebeu a função de cônego da Catedral de Reims, algo incomum para sua idade. Sua dedicação aos estudos era tamanha que, aos 18 anos, já ostentava o título de mestre em artes. Ingressou então na Universidade de Sorbonne, em Paris, onde sua vocação começaria a florescer de forma definitiva. Vivendo no Seminário São Sulpício, João dividia o tempo entre a oração, os estudos e a caridade. Mas foi ensinando o catecismo a 4.000 crianças que sua missão se revelou: formar seres humanos pela educação. A morte dos pais interrompeu momentaneamente seus planos, pois ele precisou cuidar dos irmãos. Só foi ordenado sacerdote aos 27 anos, após concluir filosofia e teologia. Durante sua gestão na universidade, conheceu Adriano Niel, um leigo com o ousado projeto de abrir escolas gratuitas para os pobres. João percebeu que os professores careciam de preparo, tanto intelectual quanto espiritual. E foi então que teve uma ideia revolucionária: fundar uma escola para formar mestres leigos, vivendo com eles sob o mesmo teto para ensiná-los pessoalmente. Ali surgia uma nova forma de educar, com método, com propósito e com fé. As aulas deixaram de ser individuais, foram organizadas em classes por níveis, e, pela primeira vez, priorizou-se o ensino em francês ao invés do latim. João Batista de La Salle ofereceu cursos noturnos, dominicais, técnicos e comerciais. Criou uma pedagogia que alcançava o trabalhador, o pobre, o esquecido. A primeira escola lassalista nasceu em 1679. Em 1681, ele finalizou seu doutorado, logo depois, fundou a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, formada por homens consagrados que, mesmo sendo leigos, renunciavam ao matrimônio para se dedicarem completamente à missão educativa. Era um projeto ousado, inovador, e sustentado somente pela fé. João abriu mão de todos os seus privilégios, entregou seus bens aos pobres e assumiu o caminho da total confiança na providência divina. Em 1700, a congregação já contava com um seminário que ensinava de tudo: gramática, matemática, física, catecismo e até música litúrgica. Um verdadeiro berço de educação integral, humana e espiritual. Mas como toda grande obra de Deus, ele enfrentaria resistência. Foi acusado, perseguido e forçado a transferir-se com seus irmãos para uma pequena vila. Mesmo assim, não se abalou, mergulhou em oração, penitência e silêncio. No ano de 1702, foi afastado do cargo de superior da congregação que fundara. Sua resposta? Se o nosso instituto for obra humana, vai desaparecer. Mas, se for obra de Deus, todo esforço para destruí-lo será inútil. Em 7 de abril de 1719, na Sexta-feira Santa, João Batista de La Salle partiu para a eternidade. Tinha deixado um legado vivo, mais de 700 irmãos, 100 casas e 20.000 alunos. Hoje, sua obra se espalha por todo o mundo, inclusive no Brasil. João não foi apenas um educador, mas um verdadeiro profeta da educação cristã. É considerado o precursor do ensino popular moderno, por isso, declarado padroeiro universal dos educadores. Seu exemplo nos mostra que ensinar é mais do que transmitir conteúdos, é formar corações, é conduzir almas, é preparar seres humanos para a vida e para a eternidade. Refletindo sobre sua missão, recordamos as palavras de Jesus: se um cego guia outro cego, ambos cairão num buraco. MT 15,14. No tempo de La Salle, muitos professores eram despreparados, desmotivados e sem testemunho de vida. Ele entendeu que a formação moral era tão vital quanto a cultural. Séculos se passaram, mas a urgência permanece.
Hoje vivemos sob o império da mediocridade cultural e do relativismo moral. A missão dos mestres, espirituais, intelectuais, humanos, nunca foi tão importante. Cristo se encarnou como mestre, e os apóstolos deram continuidade a essa missão. Rezemos para que o clero de hoje, especialmente o Papa e os bispos, sejam guias fiéis, pois deles depende a formação das lideranças que conduzirão as nações. Se a cultura, a política e os meios de comunicação não forem iluminados pelo Evangelho, cairemos sob o jugo das ideologias que escravizam a alma. Precisamos de mestres santos, corajosos, apaixonados por Deus e pelos irmãos. Senhor Deus, Supremo Mestre de todas as ciências e de todos os corações, nós vos louvamos e agradecemos por nos terdes dado, em São João Batista de La Salle, um verdadeiro apóstolo da educação cristã. Que pela sua intercessão, nunca faltem ao mundo mestres santos, educadores que ensinem com a palavra e com o exemplo, que formem não apenas mentes brilhantes, mas corações justos, humildes e cheios de fé. Ajudai-nos a compreender que toda verdadeira sabedoria nasce de vós, e que o conhecimento, quando separado da verdade eterna, se torna instrumento de vaidade e destruição. Iluminai todos os que hoje têm a missão de ensinar, desde os pais, catequistas, professores, até os pastores da Igreja, para que cumpram sua missão com amor, zelo e fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho amado, e pela doce intercessão de Nossa Senhora, Mãe dos Mestres. Amém.